A internet é cheia de intrigas inúteis, e mesmo sem a gente querer acaba perdendo tempo em algumas delas, porque apesar da inutilidade desse tipo de conteúdo, é uma boa forma de se entreter enquanto você não tá fazendo nada. Então, pra alegria de vocês, eu vou trazer algumas discussões inúteis, e algumas delas com certeza surgiram no Shurumiter. É só aquele tipo de intriga que os pedreiros comentam na obra aqui perto de casa. Então se você não é um modinha, já vai deixando logo seu joinha. E vamos logo pro vídeo. A Disney anda fazendo uns live actions bem questionáveis. E uma das reclamações, fora a representatividade forçada, é o hiperrealismo, que eles tentam colocar em personagens que eram cartoonizados, o que fica bem esquisito. Um desses casos que a galera reclamou bastante foi o linguado de A Pequena Sereia, que na animação original era aquela criatura amarela e carismática, só que no live action parece um peixe desidratado com QI negativo. Olha a cara de bobo que ele tem. A carinha dele. E é claro que a internet reclamou bastante, e até tentaram criar uma versão realista do peixe da animação, e saiu essa aberração. Que coisa horrorosa! Se a Disney não fosse tão ambiciosa em ganhar dinheiro com live actions, talvez essas aberrações em CGI nunca existissem. Uma personagem que tem um visual bem feito é a Tifa, de Final Fantasy VII Remake. Mas mesmo assim, os nerdolas da internet decidiram problematizar esse visual. Estavam alegando que o visual não era fiel o suficiente ao clássico dos anos 90, e que a indústria estava estragando os jogos, deixando tudo politicamente correto. E isso tudo por causa dos peitos da personagem, que aparentavam ser maiores. A nova versão tem um top esportivo por debaixo da regata branca, o que faz os peitos dela ficarem bem mais contidos. Mas não deixa de ser um visual interessante. Acontece que esses doentes queriam que os peitos da Tifa fossem gigantes, e balançassem muito pra eles fazerem aquelas malícias sozinhos. E o pior é que nem faz sentido essa crítica, já que no jogo original a Tifa era toda quadradona. Outro visual que não agradou a internet foi do bebê do primeiro filme da Era do Gelo, só que foi bem mais drástico, porque eles decidiram odiar essa criança com toda a força, só por causa do visual esquisitinho, a ponto de ele se tornar um meme onde as pessoas matavam o bebê de todas as formas possíveis, e muitas vezes em troca de likes. Ele já foi moído, assado, jogado na lava e todos os tipos de torturas que você pode imaginar, e até criaram páginas no Facebook dedicadas a falar mal do bebê da Era do Gelo. Mas por algum motivo algumas pessoas ficaram sentidas por causa desse meme e começaram a amar o bebê e defendê-lo, e isso acabou se tornando uma rivalidade bem engraçada. Existe uma comunidade de pessoas bem insuportáveis na internet que gostam de colocar defeito em qualquer tipo de personagem, e não é o tipo de situação em que vira consenso que o personagem é feio, como o primeiro visual do Sonic do filme. Nesse caso, eles gostam de implicar com qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, um exemplo foi quando implicaram com o rosto da Mary Jane no segundo jogo do Marvel's Spider-Man, dizendo que o redesign estava feio, mesmo sendo uma mudança bem sutil. E parecido com isso, também reclamaram da Eloy de Horizon, dizendo que ela era feia e que a penugem do rosto dela era uma barba. E não para por aí. Derivado dessa comunidade, tem a comunidade Fix, que consiste basicamente em pessoas que refazem o visual de um personagem e acreditam estar consertando o design. Isso aconteceu com a Eloy, alterando os traços dela e em alguns casos até a sexualizando. E também com a Nessa de Pokémon, que deixaram ela branca. Só que o contrário também acontece, como por exemplo quando tentaram corrigir a Uzaki-chan, deixando ela sem peito, gordinha e em alguns casos negra. E corrigir o design virou algo tão comum que fizeram isso também com a Ilulu de Dragon Maid, fizeram com a Nagatoro, deixaram ela branca também, e recentemente até com a mulher da capa do GTA 6. E essas mudanças atraem muitas intrigas. E a real é que ninguém aguenta mais a comunidade Fix. Agora vamos para a discussão mais inútil da internet, que é a tinta amarela. Já que os jogadores reclamam de tudo, começaram a implicar com a famosa tinta amarela, que é um recurso em jogos para indicar o jogador de uma forma não tão intrusiva por onde seguir, diferente daqueles marcadores chatos que ficam poluindo a tela. Mas por algum motivo, isso incomodou muitas pessoas, e parecem que eles se incomodam só com a cor, porque se for algo com menos intensidade não tem problema, ou pelo menos alguma coisa amarela mais sutil, como aconteceu em Resident Evil Requiem. E é bem engraçado os caras se sentindo gamer de verdade só porque o joguinho deles não tem a tinta amarela. E olha só, um jogo não precisa de tinta amarela pra ser bom, mas ter tinta amarela também não faz o jogo ser ruim. Eu não me incomodo com isso, porque o intuito do jogo é me divertir, e se isso tá acontecendo, tanto faz se tem tinta amarela ou não. Na internet as pessoas problematizam qualquer coisa, só que esse caso foi o mais idiota possível. Spy Family é um anime fofo e divertido, sobre uma família cheia de segredos, e na internet estavam dizendo que a Anya era sexualizada na obra.
Agora olha que motivos imbecis. O primeiro é porque em algumas cenas a Anya fica com as bochechas rosadas, por causa de algumas expressões. E já que isso é conhecido por ter em muitas obras adultas, foi o bastante para as pessoas dizerem que o autor sexualiza a Anya. O que essa galera não sabe é que essa técnica é chamada rubor, uma técnica que existe no Japão há mais de 50 anos, para mostrar emoções e desenho. Então isso é ridículo. E o outro motivo é que a Anya tem interações com o pai dela. Mas eu nem preciso dizer que esse argumento é doentio. Se você simplesmente vê maldade na interação de pai e filha, a sua mente que é nojenta e você deveria se tratar. No filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso, tem uma cena bem rápida no quarto da Gwen Stacy, em que tem uma bandeira da comunidade trans que diz: protejam as crianças trans. Pelo que eu entendi, isso significa que você apoia a causa trans e a transição da pessoa desde pequena. A frase é frequentemente usada em protestos por ativistas dos direitos transgêneros. E isso foi o bastante para as pessoas começarem uma discussão sobre o gênero da Gwen. Tem pessoas que acreditam fielmente que ela é trans. E isso começou uma discussão bem grande. Só que o que eles não pensam é que para você apoiar uma causa, você não precisa necessariamente fazer parte dela. Eu acho que se ela realmente fosse transgênero, ficaria mais escancarado na obra. De qualquer forma, nada foi confirmado. Mas no fim é só mais uma discussão boba da internet. A galera gamer da internet vive criando intrigas na internet por detalhes bobos, que geralmente ninguém se importaria. E eu vou falar alguns deles. Em Final Fantasy VII Remake, a galera simplesmente ignorou os gráficos bonitos do jogo, só pra focar em uma única porta de apartamento que ficou com a textura borrada, dizendo que a empresa deveria ter vergonha por isso. Aliás, no Final Fantasy Rebirth, eles também reclamaram que a roupa do Cloud não ficava visualmente molhada depois que ele mergulhava na água. Eu acho engraçado que o cara tá jogando um mundo de fantasia, e o mais importante pra ele é ver se o personagem se molha. No Silent Hill HD Collection, o surto foi porque a equipe refez a textura de uma placa da cidade usando a fonte Comic Sans, e alguns jogadores disseram que essa fonte tirava completamente o terror do jogo, porque geralmente ela é usada em contextos cômicos, mas mesmo assim eu acho que não passa de um detalhe bobo. Essa galera é bem chatinha. Quando saiu o trailer de Resident Evil 4 Remake, a implicância foi com a chuva. Os pingos estavam um pouco mais grossos e bem visíveis. E já tinha maluco decretando que o jogo estava injogável antes mesmo do jogo lançar. Essa galera é patética. No Super Smash Bros, a Nintendo teve que lançar uma atualização às pressas, pra censurar a vitória do Steve de Minecraft. Porque dependendo do ângulo que ele comia o bife, parecia que ele estava segurando uma verdadeira bingola de carne. E isso fez os fãs ficarem irritados com a Nintendo. E em The Last of Us, teve gente espumando de raiva em fóruns, jurando que a desenvolvedora estava desmasculinizando o Joel, só porque em uma cena acharam que os ombros dele pareciam mais macios. É um nível de frescura que eu fico impressionado. E bom, pra terminar esse vídeo da melhor forma possível, vamos falar sobre bundas. É isso mesmo. Ou melhor, do nerf que as empresas deram na bunda dos personagens e do choro da internet por causa disso. O primeiro grande escândalo foi com Solid Snake do Super Smash Bros Ultimate. No jogo anterior ele tinha uma raba responsiva, respeitável e desenhada. Já no jogo novo a Nintendo resolveu achatar o coitado, tirando todo o volume traseiro do personagem. E os fãs encararam isso como o maior ato de covardia da história dos games. Depois veio o filme do Super Mario. Nos jogos e nas artes clássicas, o encanador sempre teve uma certa retaguarda proeminente. Mas no primeiro trailer do filme, o pessoal deu um zoom e reparou que o Mario estava com uma bunda reta, lisinha, parecendo uma tábua de passar roupa. Foi textão atrás de textão, exigindo que a Illumination devolvesse a bunda do Mario. E pra fechar o combo da anatomia tem a Chun-Li, em Street Fighter 6. A discussão virou uma aula de geometria. O pessoal passou semanas comparando o formato das coxas e da bunda dela, pra saber se o estúdio tinha mudado a proporção e estragado a personagem em relação a Street Fighter 5. Os caras usaram réguas digitais e cálculos de proporção só pra fiscalizar o bumbum de um modelo 3D. A internet simplesmente não tem limites. E é isso, jovens. Esse é o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.